E aí nós vemos, né, que a inteligência artificial está em todos os lugares. E nós, qual que é a nossa decisão quanto a isso? A gente está muito preocupado com a inteligência artificial, a gente está com medo, a gente acha que vai perder empregos, que nós vamos ter que enfrentar novos desafios, é claro que sim. Mas a inteligência artificial nem vai fazer tudo por nós, não é isso? Mas nós vamos ter que tomar decisões. Nós vamos ter que nos aprimorar a inteligência artificial. Aliás, ela é nós que alimentamos. Então, nós precisamos saber como utilizar de tudo isso. E para explicar melhor para a gente, eu vou trazer o Ricardo Rezende, que dispensa apresentações. Conheci o Ricardo, ele está me ajudando em todo esse evento, na organização, no marketing. E agora a gente já é um parceiro de trabalho. E fica à vontade, Ricardo, para as suas apresentações. Obrigado, Terezinha. Boa tarde. Se bem que eu aprendi com a Terezinha, ótima tarde. Ótima. Eu sei que falar sobre reforma tributária é um assunto um pouco denso, não é verdade? Basicamente, nós não queremos falar muito sobre isso, mas nós precisamos falar sobre isso, não é? É um conteúdo técnico, é um conteúdo que tem muitas variações, mas eu acredito que você foi aqui muito bem amparado com tudo que nós ouvimos aqui no palco, através de cada um dos convidados. E o meu tema agora, ele caminha de uma certa forma com o mesmo viés. Talvez para alguns um pouco mais intrigante, talvez para outros a solução que estava esperando, para outros, sei lá, será que vai acontecer mesmo? Mas eu quero falar hoje então para vocês aqui sobre desafios e oportunidades da inteligência artificial. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui se deparam com desafios para adequação, mas eu quero dizer para vocês, há muito mais oportunidades. E eu tenho certeza que ao aplicar esse tipo de tecnologia no seu negócio, você vai sim experimentar resultados, eu quero falar um pouco sobre isso. Naturalmente, eu não vou conseguir zerar a matéria. Eu não vou conseguir trazer aqui um MBA, uma Masterclass sobre inteligência artificial, porque ela é acelerada todos os dias. Todos os dias tem coisas novas. Mas eu quero despertar vocês, eu quero provocar vocês. Eu espero, ao final desse tempo aqui, no palco, ter te provocado ao ponto de você agir e se mover em direção a essa tecnologia que vai ser fundamental para o seu negócio. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho da minha atuação, rapidamente, para a gente não ficar muito nesse ponto, mas me conheçam um pouco mais. Eu sou Ricardo Rezende, como a Terezinha apresentou. Sou sócio-diretor de marketing de uma empresa de educação, Curso ênfase, que é uma das referências na preparação de futuros magistrados no Brasil, com mais de 30 anos de mercado. Estou há 3 anos lá também como sócio e atuo diretamente como diretor de marketing. Mas eu também tenho atividades e outros projetos que me permitem, por exemplo, estar aqui com vocês hoje, ter conhecido a Terezinha, falar em ambientes. Então, para isso, eu tenho à minha frente RR & Co. Marketing, justamente porque eu atuo com outros profissionais para entregar projetos. E eu estou muito orgulhoso de olhar para tudo isso daqui hoje, ter participado com a Terezinha, ter pensado em cada detalhe, paleta de cores, marca, cada ponto de comunicação aqui foi muito bem pensado, com carinho, naturalmente, com foco em vocês. Sou especialista em Go-to-Market. Basicamente, Go-to-Market é um termo para lançar algo para o mercado, posicionar um produto no mercado. Então, a minha especialidade passa muito por isso. Foi o que aconteceu no Taubaté Conecta. Taubaté Conecta existia no coração da Terezinha. E o que é o Go-to-Market? Eu fiz justamente sair do coração da Terezinha e se transformar nessa experiência para vocês hoje. Ainda mentor, professor, palestrante, como eu estou tendo a gratidão de participar aqui com vocês hoje. Também sou pai, marido da Renata, pai da Beatriz. Completamos 13 anos de casado no último sábado. Tenho uma família muito abençoada. Sou bacharel em teologia e tenho também pós em gestão de pessoas e um MBA também focado em Growth Marketing, ambos na PUC, o que também me traz um embasamento mais acadêmico para tudo que eu vou falar. Joia? Então vamos lá. Inteligência artificial. Quantos aqui já usam de alguma forma inteligência artificial como indivíduo, pessoa física? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Legal, vamos dizer que 60% a 70%. Quantos utilizam já como alguma tecnologia embarcada
no seu negócio? Levanta a mão. Já caiu para 10%. Isso diz muito sobre o quão oportuno é falar sobre inteligência artificial aqui com vocês hoje. Eu quero começar com essa provocação, essa foto emblemática que aconteceu em 1986, onde cerca de 6.000 professores nos Estados Unidos, eles se uniram e eles começaram a protestar uma revolução que estava acontecendo. Eles repudiavam o uso de calculadora. Professores de matemática, em 1986, se uniram, mais de 6.000 professores, e eles questionaram o uso de uma calculadora, com a justificativa de que, de alguma forma, isso iria interferir ou tirar a capacidade de processamento de informação dos alunos, de eles realizarem algo. Aí a pergunta que eu fico para você é, esse movimento prosperou? Quem é da área de engenharia aí? A calculadora científica, outras tecnologias que hoje já estão bem avançadas, não foi possível conter o avanço da calculadora. Porque o grande ponto não era sobre uma tecnologia ou um objeto, uma ferramenta, que iria diminuir a capacidade de um aluno de entender e processar aquela equação, aquele cálculo, mas o grande ponto era aqueles que começaram a inserir aquela ferramenta no seu dia a dia. E aí, como nós não temos como bloquear um avanço tecnológico, qual é o grande fator que você tem que levar em consideração? As pessoas que usam ou as pessoas que não usam? Eu gosto de dizer o seguinte, a inteligência artificial é o seu novo pacote Office. Lembra quando, quem nunca, passou por uma entrevista e a pergunta era, você domina o pacote Office? Excel era o suprassumo. Cadê os defensores do Excel? Tem aqueles que faziam quase um sistema no Excel. Aquela beleza daquelas colunas, daquelas regras, e quando você tinha colunas que conversavam com uma outra aba, e aquilo era maravilhoso. E aquilo, então, era um diferencial. E o grande ponto é, quem se dava melhor numa entrevista? Aquele profissional que não tinha o pacote Office, ou o profissional que tinha o pacote Office e utilizava com maestria? A resposta parece um pouco óbvia, certo? E eu estou resgatando para vocês um pouco isso, porque não existe nada novo debaixo do céu. O que é um dia já foi. Em outras perspectivas, de outras formas, mas não existe nada novo. O que está acontecendo é um outro ciclo, de uma nova transformação, só que agora ela é muito mais poderosa. E compatível com a era mais abundante que nós vivemos na sociedade, que é a era da informação. Hoje, qualquer um de nós temos acesso facilmente. Por isso que o grande dilema dessa nova era não é sobre ter, é sobre acessar. Você não precisa mais ter um belo de um apartamento ou uma casa na praia. Você pode acessar, mas feliz quem tem. Terezinha mesmo tem uma casa maravilhosa no campo, né, Terezinha? A gente quer dar um passeio lá. Mas passou a ser muito fácil lidar com esse mundo globalizado, porque você passou a ter acesso facilmente. E a velocidade agora é muito maior. Então, qual é a sua reação? E eu empresto isso de um amigo que é referência em inteligência artificial no Brasil, professor de MBA na Exame, para o tema inteligência artificial. Eu emprestei dele 5 R's da curva de adesão à mudança. Cada um de nós aqui talvez esteja hoje em um desses. Quem não está de reagir para baixo, está ali rejeitar ou rotular, eu espero que até o final dessa conversa você tenha mudado de posto. Mas o que fazer diante das mudanças na sociedade, diante de tecnologia, diante de era de informação? Você pode rejeitar, simplesmente falar assim, não, esse negócio não vai pegar. Não vai acontecer, não tem como mudar. E pense que a sua cosmovisão está diretamente relacionada à sua experiência.
Aquilo que você viu, viveu, experimentou, é o que vai dizer até onde vai a sua capacidade de enxergar o futuro. E cada um tem a sua experiência. Mas você pode rotular. Isso é onda, isso é modinha. Isso aí é para a molecada do desenvolvimento, que fica lá fazendo imagem. Isso é para a galera do marketing. Aliás, eu estou aqui falando de inteligência artificial hoje, mas eu sou um profissional especialista em marketing, em publicidade. Mas veja que eu estou aqui como convidado, falando nesse evento sobre inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela não é departamental. A inteligência artificial é para todos. É da tia que vai buscar uma receita, é do desenvolvedor que vai acelerar um código de programação. Você pode reagir, como eu tomei a decisão algum tempo atrás. Eu comecei a querer me inteirar, como que isso poderia facilitar a minha vida. Eu comecei a demonstrar interesse. Você pode também responder. Não, eu vou assumir e vou trazer algo para a minha empresa, vou trazer algo para a minha vida, vou começar a fazer um teste dentro do meu negócio. Ou somos convidados a revolucionar. Você pode ser protagonista do seu negócio. Você pode trazer, de fato, um novo movimento para o seu negócio. Você pode, com certeza, ampliar a longevidade do seu negócio. Porque você está entendendo o que está acontecendo através da inteligência artificial. Ainda entendendo um pouco mais do que está acontecendo, eu quero falar um pouco sobre adoção e impacto em 5 anos de jornada. Olha só sobre adoção. Cerca de 78% das grandes empresas já utilizam ou planejam implementar inteligência artificial para otimizar processos e ganhar eficiência. Quantos por cento? Quanto? Estão pegando a matéria não, né? 78%. Ou seja, 3/4. Impacto em 5 anos. Espera-se que a inteligência artificial automatize até 40% das tarefas repetitivas, liberando humanos para funções estratégicas. Eu digo para vocês que esse tempo, de semanas para cá, ele para mim já diminuiu. Já deve estar na casa dos 3 anos. Adoção, impacto, 40% das tarefas repetitivas. Analisar planilha, analisar documento, e assim por diante. Olha só, isso aqui está no portal da CNN Brasil. Microsoft manterá 27% de participação na OpenAI. Se você não sabe, a Microsoft é uma das maiores investidoras da OpenAI. Mas veja isso, a Microsoft ainda manterá uma participação avaliada em cerca de 135 bilhões. Ou 27% na OpenAI. Gente, 27%, você viu o número que corresponde? Ok. Será controlado pela OpenAI Foundation. A Microsoft investiu 13,8 bilhões na OpenAI. Agora a pergunta que eu faço para você é, e para mim é uma referência esse tipo de reflexão, se nós queremos crescer nos nossos negócios, nós precisamos olhar para quem está à frente. Se nós estamos vendo grandes companhias investirem muito, se nós estamos vendo grandes empresas investirem muito, não importa o seu tamanho, não importa o seu nicho, a sua atuação, o seu mercado, existe um sinal sendo emitido e cada vez com mais força. Então hoje você precisa olhar para o seu negócio e entender como que a inteligência artificial pode gerar um impacto, como pode acelerar uma informação. E só uma observação, toda essa apresentação eu construí com inteligência artificial, como sempre faço desde que passei a usar. Logicamente, alguém tem que ser dono do conhecimento, sou eu. Mas toda a estrutura dessa apresentação, a boa parte dela, 80%, foi montada por inteligência artificial. Com ferramentas disponíveis para você também. Olha só, cases reais de impacto. Na saúde, isso aqui nos próximos anos, e já tem acontecido experimentos, diagnósticos de imagem, como câncer, até 40% mais rápidos e precisos que especialistas humanos salvando vidas. Logicamente que nós não podemos adotar como padrão, são coisas que começam a acontecer,
mas já teve um caso raríssimo de doença que foi diagnosticado por uma inteligência artificial nos Estados Unidos, e isso começa a pipocar. Significa que a gente tem que adotar isso como padrão agora? Claro que não, nós estamos falando de algo tão delicado como a medicina. Mas nós precisamos perceber as faíscas, e que todas as áreas serão impactadas por isso. Varejo, motores de recomendação personalizadas aumentam a conversão de vendas em até 25%, entendendo o cliente em tempo real. A minha área marketing, eu fiz isso o tempo todo, só que é pesado fazer isso. Dá trabalho fazer isso. Não é qualquer profissional, um cientista de dados que pode me ajudar a fazer isso. Demora. Só que a inteligência artificial hoje, ela embarcada num site, num e-commerce, em uma ferramenta, ela vai entender toda a sua movimentação. Só que muito mais rápido e com insights precisos do que você tem que fazer. E, em alguns casos, a automação, ela se adequa imediatamente todas as vezes que ela vê gargalo de crescimento. Ou seja, você não precisa mais de um desenvolvedor web para fazer esses ajustes e recomendar algo que é de interesse. Você lembra que antes o Meta ficava, você viu um sapato, e aí parecia um monte de sapato para você? Mulheres ou homens que estavam procurando algum item? Pensa que isso agora vai ficar muito mais inteligente, numa formatação de esteira de vendas, que ela vai entender o seu comportamento, ela vai entender até os momentos que você investe mais, para que ela seja assertiva na oferta, e não simplesmente jogar um sapato como acontecia. Finanças, detecção de fraude em milissegundos, analisando bilhões de transações, economizando bilhões para os bancos e consumidores. Ainda entretenimento, isso daqui já acontece. Já existe inteligência artificial embarcada nessas duas ferramentas. Personalização de streaming, Netflix, Spotify, que define muito do consumo, elas aumentam a retenção de usuário. Você acha que você está com sérios problemas, eu não consigo parar de assistir uma série, eu já entro em outra, porque a inteligência artificial está ali o tempo todo, porque um dos maiores ativos de um streaming, de qualquer uma das empresas, é retenção. Tanto que, por exemplo, uma das empresas hoje usa anúncio. Se você não quiser ver anúncio, você paga mais. Por quê? Vai se entendendo o comportamento e a aceitação. Inteligência artificial vai fazendo tudo isso. Agora, ok, tem toda essa movimentação. Eu estou tentando aqui ser bem objetivo para conseguir concluir todo o meu raciocínio com você. Vocês que levantaram as mãos alguns minutos atrás, dizendo assim, não tem nada acontecendo de inteligência artificial na minha empresa. Ok, mas vocês entendem que precisa ter alguma coisa acontecendo urgente? Se você acredita nisso, levante sua mão só para eu ter uma outra análise de dados. Mais timidamente. Ou seja, pode ser que no seu caso você ainda entenda que não seja tão necessário, mas eu acredito que isso vai mudar até o final. Vamos lá, a relação humana versus inteligência artificial. O que está acontecendo hoje? São alguns desafios. KPMG, que aliás eu tive o privilégio de passar por lá, atuar lá na área de marketing. Um profissional que não se atualiza, desvaloriza até 25% ao ano. Em 4 anos poderá estar fora do mercado. Agora vocês imaginam um profissional que não se atualiza com inteligência artificial. Imagina um profissional que ainda não sabe abrir uma planilha, que não sabe fazer um upload. Acontece. Mas isso começa a ficar mais estreito. Olha só, projeto Draft aqui no meio. 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. 85% das profissões não foram criadas. E aqui, Folha de São Paulo, IA generativa pode substituir 300 milhões de trabalhadores, projeta banco. Uau, grande desafio. 300 milhões. Se nós formos olhar algum tempo atrás, o condutor de uma charrete, ele foi substituído? Há alguns séculos atrás, a charrete conduzia o nosso transporte urbano. Existe alguma coisa hoje de charrete? Algum lugar mais tranquilo, um pouco mais urbano, às vezes você vê um pouco mais afastado, você ainda vê, problema nenhum. Sempre vai continuar um ou dois ali, nostalgia. Tem lugar até que você passeia de charrete, é um evento quase.
Ok, mas ninguém se locomove mais de charrete. Então, olhando para isso, nós precisamos começar a entender o que vai acontecer de fato. Os profissionais sabem tudo, ou melhor, o profissional sabe tudo, ele dará lugar ao profissional, aprende tudo. E eu não estou falando 100% generalista, porque a gente entende, quem é do RH sabe aí, né, o perfil que você precisa, mais generalista, mais especialista. Hoje nós falamos muito do T-shaped, que é, você tem diversas competências na horizontal, mas você tem uma especialidade na vertical. Ok, mas por mais especialista que ele seja, ele vai precisar ampliar o horizontal dele. E digo mais, a inteligência artificial precisa ser o motor da atuação dele. Gente, de verdade, eu não sei como hoje eu ficaria sem inteligência artificial naquilo que eu faço no meu dia a dia. Acelerou muito, não tem como voltar atrás, não tem como desver. Não tem como deixar de usar. Então, aprende tudo. Eu estou aqui falando de inteligência artificial para você, o segundo tema mais importante desse evento, e eu não sou um profissional de inteligência artificial, no sentido de não estar no posto, mas eu vivo isso todos os dias. Então a IA, ela vai eliminar os empregos? Essa é a grande pergunta e vocês devem estar discutindo em diversas rodas. Como nunca antes, muitos serão substituídos, mas perceba, o foco não vai ser a eliminação de empregos, mas a automação de tarefas, porque a IA, ela é uma ferramenta de alavancagem. Realocação, funções operacionais diminuem, enquanto funções estratégicas e criativas aumentam. Perceba que a mudança não é sobre a pessoa, a mudança é sobre a competência necessária. Hoje não dá mais para você colocar uma pessoa que não tem um mínimo de vivência com ferramentas básicas do seu negócio. Porque se você pedir para ela fazer uma análise de uma planilha com inteligência artificial, ela não sabe para onde ir. Esses tempos atrás, eu não sei como é que eu consegui fazer isso, mas eu estou no conselho do meu condomínio. As pessoas ficaram pedindo, eu entrei no conselho do meu condomínio. Fiz loucura, né, gente? Fiz loucura. Não precisa ninguém ficar sabendo, gente. Peguei tudo, todos os PDFs, todas as coisas, extrato bancário, joguei na inteligência artificial, falei, faça uma análise resumida, com um gráfico, com variação de despesa, e se tem alguma inconsistência, aponte, me traga um resumo, uma temperatura, onde nós estamos gastando mais. Gente, mandei um PDF, gente, está aqui o relatório. Tem uma variaçãozinha estranha aqui, mas é muito tranquila, passiva de erro humano. Está tudo ok. Onde eu assino a pasta, assinei a pasta, beijo, me liga. Acabou. Gente, em menos de 5 minutos eu fiz análise do condomínio. Faz sentido para vocês aí? Tem mais algum doido que nem eu, que está no conselho do condomínio? Eu imaginei que eu seria assim mesmo. Você é o síndico? Ah, esse é o gente boa. Cadê o síndico aqui? Aplausos para o síndico. Ele é um cara que tem muito trabalho. Ainda mais quando pega um conselheiro desse, né? Esse cara fica na minha cabeça. Mas os síndicos trabalham muito, não é uma tarefa fácil. Por isso que tem os conselheiros para ajudar. E novas funções vão surgir, como engenheiro de prompt. Guarda bem, engenheiro de prompt, eu vou falar sobre isso. Curador de dados e especialista em ética de IA. Eu vou avançando, a vontade de já trazer tudo aqui, né? Rapidamente já trazer, mas eu estou construindo uma ideia. Engenheiros que têm a capacidade de gerar comando. Talvez hoje você se deparou numa atividade simples, usando inteligência artificial, e você ficou assim, o que eu coloco aqui para ela me entregar isso? Alguns estão até assim, oi, tudo bem, como você está hoje? Olha só, fala direitinho, né? Igual assim, de humano para humano. E aliás, ChatGPT você consegue mesmo criar esse tipo de avatar. Mas é olhar aquelas funções operacionais, elas vão deixar de existir. Por isso que eu não digo que 300 milhões de pessoas perderão o emprego. 300 milhões que atuam em determinadas funções, que não se atualizarão, que não darão atenção, elas serão substituídas. Faz sentido para você? É sobre isso. E aí, desafios ainda, para a gente ir para a parte final.
talvez aqui é o maior impacto no dia a dia de cada um de nós. Se mal utilizada, a IA generativa é uma arma poderosa para desinformação. Tá? Deepfakes, ou seja, a profundidade daquela mentira muito bem estruturada, muito bem contada, muito bem apresentada, porque você não consegue discernir se é real ou não. A dificuldade crescente em discernir o que é real de vídeos e áudios falsos. Qual que é o risco? A necessidade urgente de alfabetização em IA e ferramentas de verificação. Gente, eu participei de um grande evento de inteligência artificial em São Paulo há algumas semanas, e já tem alguns movimentos para o selo de validação humana. Olha onde nós estamos indo. O que é um selo de validação humana? Vão existir alguns checks, e vai ter que existir aquela informação, conteúdo gerado 100% por humano. Por quê? Vocês concordam que já tem alguma coisinha, conteúdo gerado por IA? Só que dá para burlar. Nem tudo que você vê, você consegue já ver ali que foi criado por IA. Agora vai ser o contrário. Porque vai ser um volume tão grande. O ponto vai ser entender que aquele conteúdo é um ser humano de verdade. Pessoas públicas, empresários, vão precisar olhar com muita atenção para isso. É muito fácil você colocar uma imagem de uma pessoa pública, mandando um vídeo, um áudio, tratando um assunto que aquilo não é real. E já tem acontecido. Então, esse é um ponto de desafio, e aqui melhor visualização para vocês. Gente, quem diz, na época, acho que vocês devem lembrar, isso foi o ano passado, que não é o Papa. Eu gostei do estilo, eu achei até legal. Mas você acha que uma pessoa com o nível dele, com a responsabilidade dele, ele faria isso? Mas não está perfeito? Fake news, imagem de Papa com casaco fashion foi feita por inteligência artificial. A publicação de uma fotografia do Papa Francisco com um casaco estiloso do tipo puffer confundiu os usuários de redes sociais. Aqui, mais a imagem que chegou a gerar indignação de fiéis foi feita por meio de inteligência artificial. Olha esse outro. Adriano, imperador, teve uma despedida para ele há alguns anos lá no Maracanã. Nesse jogo de despedida, nesse período de homenagem, o pai dele era muito querido. O pai dele, eles pegaram alguns áudios do pai dele e fizeram uma despedida com o pai, seu Almir, falando com o Adriano, com a mesma voz, com a mesma entonação, com os mesmos estilos e vício de linguagem. É isso que está acontecendo. Aqui foi usado para causar um momento de comoção, estava sob controle, no ambiente de controle. Mas e quando isso não está sob controle? O que pode acontecer? São desafios. E temos que lidar, e naturalmente existem meios que começam a proteger. Agora aqui, o absurdo que vocês vão começar a ver também daqui para frente. Infelizmente, vai começar a acontecer isso. Japonesa encerra matrimônio real de 3 anos, aqui é informação correta, tá gente, não é fake news, para casar com um personagem de IA criado no ChatGPT. As mulheres já pensando, não tinha pensado nisso? Olha as mulheres já, nossa, mas que maravilhoso, né? Olha aqui, que ideia é essa? Trazer uma inteligência artificial para o meu dia a dia, o maridão Terezinha, ele não, né? Não pode, ele não. Um homem bonito desse, tranquilo, elegante, né, Terezinha? Não dá para colocar uma IA no lugar. Mas está acontecendo, gente. Deu para entender como é que as coisas estão caminhando? Eu imagino que vocês estão nas redes sociais, vocês estão vendo boa parte dessas questões acontecendo. Bom, o fator humano, a IA não vai substituir você, uma pessoa usando inteligência artificial, sim. A IA não vai substituir ninguém, apenas aquela que usa inteligência artificial, e você não. Clientes não vão trocar você, eles vão trocar por uma empresa que é mais personalizada nos interesses dele, porque ela tem uma inteligência artificial. Então os clientes também começam a migrar, porque se ela começa a ver valor naquilo, toda essa movimentação também condiciona o comportamento da sociedade. Nós vimos isso acontecendo na primeira Revolução Industrial,
quando nós vimos a fumaça a vapor, mudar o conceito de urbanismo, transporte de mercadoria, segunda revolução industrial, que parece que é só essa que a gente estudou na escola, aí veio a terceira revolução, que já é computacional. Nós já estamos partindo para a sexta revolução. E cada revolução impacta no comportamento da sociedade. Mas, adapte-se ou morra, como diz Irving McManus. As oportunidades, para a gente fechar, a nova fronteira da inovação. Inteligência artificial deve acrescentar 16 trilhões no PIB global. É muito dinheiro. É uma cadeia, um ecossistema em movimento. O mundo terá 1 bilhão de aplicativos com IA. Para a IBM, isso pode ser uma previsão de oportunidade. Olha os grandes movimentos. Empreendedorismo e novos produtos. Baixo custo de entrada. Gente, para você fazer um aplicativo com uma ideia genial, uma startup, eu já fui muito startupeiro. Já estive muito em ambientes de Nova Bra, em São Paulo, Google for Startups, Meta. Já estive muito em ambiente de startups. Era muito caro você criar um aplicativo. Hoje você cria um aplicativo em horas. Naturalmente, a depender do nível de complexidade, mas você tem uma interferência parcial do desenvolvedor. Hiperpersonalização, criação de novos produtos e aplicativos que adaptam em tempo real ao usuário, como eu falei. Otimização de processos. Não é só para tech, ela otimiza logística, marketing, atendimento ao cliente, produto de desenvolvimento em qualquer indústria. Em qualquer indústria. Num carrinho de pipoca dá para colocar inteligência artificial. Como? Só colocar uma automação no seu WhatsApp. Enquanto aquele amigo, porque eu falo que tem um pipoqueiro na frente da escolinha da minha filha. E ele é muito estrategista no marketing, ele coloca o carrinho bem na saída, para não ter por onde fugir. Ele poderia colocar uma automação no WhatsApp dele para eu mandar, já pagar por ali, só sair e pegar pipoca. Simples assim. E aqui, alguns endossos importantes, olhando para a economia. Olha só o que diz o CEO da JP Morgan, uma das maiores impérios financeiros, bancários do mundo. Trabalhar 3,5 dias por semana? CEO da JP Morgan diz que será possível com IA. Sabe por quê? Os outros dias é o seu agente que vai estar trabalhando. Para as tarefas repetitivas, processuais, de análise. Olha só, inteligência artificial, Infomoney. Deezer, que é um concorrente da Spotify. 1/3 das novas músicas é feito por IA e quase ninguém a diferencia. É o que está acontecendo. Oportunidades. Velocidade na análise de dados, a capacidade de processar terabytes. É muitos dados. Eu estava conversando com o Ricardo, lá da Trescom, e ele falando de algumas experiências. E assim, análise financeira volumosa em segundos. Como eu fiz com aquelas páginas lá no condomínio. Geração de respostas, aceleração na criação de código, contratos, relatórios, conteúdo, estudo de mercado, insights, tudo isso. Você pode ter um estudo de mercado na palma da mão do seu negócio. E aí, duas premissas importantes. Legal, como que eu faço para usar a inteligência artificial? Conhecimento do que se deseja. Segundo, conhecimento da máquina. O que isso quer dizer? Você precisa dominar a área na qual você quer criar algo. Você pode fazer sem domínio? Sim, mas vai ficar meio perdido. E você não vai conseguir validar aquele conteúdo. Mas eu dei um exemplo, por exemplo, no marketing, por que eu crio tudo tão rápido? Porque eu sou especialista. Eu sei dar o prompt, eu sei o que ele vai entregar, eu sei cobrar, eu sei ajustar. E a ferramenta é a inteligência artificial. A capacidade de entregar da IA está diretamente relacionada à sua capacidade de comando. Prompt. É a democracia do prompt. Ou você tem, ou você vai deixar oportunidades na mesa. E ferramentas essenciais para trazer um pouco da prática. O que você pode fazer? Isso aqui é o básico, isso aqui é o que eu uso quase que diariamente nos meus projetos. Transcrição e resumo completos com a ação do Google Meet. Quem usa Google Meet? Eu coloco em todos, assim, quando necessário, para gravar. No final ele entrega um resumo. No final do ano eu quero que ele faça um levantamento de todas as ações. Eu quero que ele traga um insight, um resumo de tudo que aconteceu
nas minhas conversas, meu nível de maturidade, tudo que aconteceu durante o ano, ele vai fazer o resumo para mim, de todas as reuniões do Google Meet. Criação de apresentações, é o que está acontecendo aqui para vocês, essa tela foi feita por IA. Criação de e-mails, tem um projeto que eu mando mais de 50 e-mails por mês, ela faz, eu só reviso. Criação de páginas de vendas, criação de roteiros, criação de e-books, criação de artigos de blog, pesquisa de mercado, criação de campanhas. O Meta, por exemplo, está com inteligência artificial embarcada, porque basicamente o Meta quer tirar o gestor de tráfego do caminho. Porque o maior desafio dos pequenos empreendedores é ter que pagar o gestor de tráfego e o valor de investimento na campanha. O Meta quer tirar o gestor de tráfego para viabilizar mais recursos em campanha. Criação de linha editorial para redes sociais, revisão e melhoria de texto em geral, criação de imagem de perfil, restauração ou melhorias de foto. Sabe aquela foto de criança? Amarelinha? Você pode renová-la. Criação de logomarca, ainda que uma versão 1. Criação de vídeos, automações de IA integrada, capturação de uma foto, enfim, muita coisa. Meu tempo aqui está no final, e aí você poderia me perguntar, Ricardo, mas por onde eu começo? Eu sei que para os desenvolvedores, para aqueles que estão já muito imersos, hoje nós temos inteligência artificial para tudo. Especialistas. Inteligência artificial especializada. Em cada coisa que você pensar. Mas você está começando aqui, usa o Gemini do Google. Google Lab, você vai ter diversas ferramentas embarcadas e gratuitas. Você pode começar a brincar, a explorar, a entender através do Gemini. É o que eu falo como porta de entrada, mas tem muita coisa boa ali. Eu uso, na maioria das minhas ações de marketing, o Gemini do Google. Aqui é um pouco do Google Labs, vocês vão ter aqui muita coisa que vocês podem fazer. E aí, eu quero que vocês saiam daqui com algo em mãos. Quem aqui já está enjoado daquela foto de perfil do seu Instagram? Não está aquele fundo legal, não está muito interessante. Eu vou liberar aqui um prompt para vocês dar aquela atualizada no Instagram de vocês. Eu verifiquei, ele tinha dado um probleminha antes, eu fiz um ajuste. Vocês vão entrar lá no meu perfil, Ricardo Rezende, JR, Rezende com Z. Logicamente, por favor, me dê a honra de você estar comigo ali, me acompanhando, me seguindo. Você vai no meu story, ali no story tem uma publicação, é só clicar, você vai para uma outra frente que eu tenho de negócio, e ali você só vai comentar foto. Existe uma automação acontecendo, e ela vai te entregar esse prompt você vai colocar no Gemini, e com uma foto sua, que dê para pegar bem o seu rosto, e voilá, você vai ter uma foto legal, interessante, para que você possa atualizar o seu perfil, como essa minha que foi feita por inteligência artificial. E eu finalizo com a seguinte provocação. Essa ponte, ela foi construída em 1998. E essa engenharia japonesa, de alto nível, ela foi projetada para resistir a tempestades mais fortes e permanecer durante décadas, como uma ligação vital para Honduras. Ironicamente, quando o furacão Mitch varreu a América Central no final daquele mesmo ano, devastou a infraestrutura, deslocou mais de 1 milhão de pessoas e causou perda de vidas massivas. Só que, o que aconteceu aqui? Eles projetaram uma ponte rígida, imbatível. Nada podia derrubar aquela ponte. Só que eles não esperavam que algo que não estão no controle deles mudaria. O mesmo furacão que foi devastador, ele mudou o curso do rio. O curso do rio mudou. E a ponte virou só para ilustração de palestra, para dizer, não seja resistente, se abra, use a tecnologia, faça o melhor no seu negócio. E, se você quer participar comigo de uma imersão, que vai acontecer entre 10 e 14 de dezembro agora, para virar a chave, é a minha última imersão. Você vai passar um dia comigo, você vai aprender a fazer estudo de mercado, geração de pesquisa, criação de texto, de imagens, book de fotos, análise de documentos, e, pela metade do preço, R$ 497. Você vai passar o dia comigo, você vai entrar em 2026 fazendo o que tem que ser feito com inteligência artificial. Mão na massa, computador, gerando prompt, aprendendo e realizando. Onde você vai entrar em contato aqui, é só apontar para
esse QR Code, se você quiser falar comigo, e você vai participar. É um público pequeno, eu não vou fazer com um público grande para poder dar atenção para todos. Então é um público pequeno, de 20, 30 pessoas no máximo, e nós vamos passar um dia dando um banho de loja de inteligência artificial. Obrigado.